Bom dia, turma. Continuando este capítulo, vamos falar aí agora da última parte, né? Essa história do capítulo aí da Grande Guerra, que acabamos de ver a Grande Guerra, depois a Revolução Russa, onde vai ser instaurado aí o sistema aí socialista na União Soviética, e agora como fica o mundo pós-guerra, né? A região da Palestina no pós-guerra, que essa página 311 começa aí, né? A Palestina, ela pertencia ao Império Turco-Otomano, só que o Império Turco-Otomano é um império que acaba após a Primeira Guerra Mundial. Então, após a derrota dos turcos na Primeira Guerra Mundial, quem vai tomar conta desse território é a Inglaterra. A Inglaterra passou a administrar a Palestina, né? Assim, os líderes dos povos árabes que habitavam a região passaram a negociar com os ingleses a possibilidade de criar um Estado independente, já que esse Estado ou que esse território era um grande império, o Império Turco-Otomano. Né? Mas vamos ver aonde está localizado a Palestina. Aqui a gente tem todo o Oriente Médio, né? Aqui é a África. Aqui é o Mar Vermelho, aqui tem uma indicação, né? O continente africano e o continente asiático. O Oriente Médio é essa terra, esses países entre a África e a Ásia, né? Esse é o Oriente Médio. E aonde está a Palestina? A Palestina está em Israel, aqui, que eu coloquei aqui uma indicação em vermelho aqui, ó. Esse territóriozinho aqui, onde hoje é Israel, é a chamada Palestina pós Primeira Guerra Mundial. O Estado de Israel ele só vai ser fundado pós Segunda Guerra Mundial, né? Então aqui a gente tem um Estado ainda sem uma definição, né? Então, que é esse pedacinho aqui, né? Aquele mapa lá. Então, quem habita aqui são os árabes. Os árabes estão nessa região da Palestina, né? Aqui a gente tem, território ocupado pelos árabes em amarelo e em rosa, território ocupado por judeus. Isso em 1920. A guerra termina em 1918, isso pós-guerra, né? Então, os árabes querem a formação de um Estado e os judeus também. Vamos ver aqui no segundo parágrafo. No entanto, naquela época, o movimento promovido pelos judeus ganha nome do movimento sionista. O que é o movimento sionista? Que exige o direito de formar um Estado para o povo judeu na região da Palestina. Né? A região da Palestina é a região onde os judeus estavam vivendo ali até a sua destruição, até a destruição de Jerusalém, onde eles foram expulsos pelos romanos no século II. Os judeus foram expulsos pelos romanos dessa região aqui e eles começaram a habitar todas as outras regiões do mundo. Não tinha uma nação um território que poderia se dizer aí que era território judeu, né? Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, começou aí o movimento sionista a formar aí uma força para criar um Estado judeu. Só que cria um impasse, né? Os judeus foram expulsos desse território no século II, mas é uma terra aí da história do povo hebreu, do povo judeu dessa região, a história de muitos e muitos anos antes de Cristo. Depois da expulsão deles, vêm os turcos otomanos que habitam aí, agora são os árabes, né? Após a fim do Império Turco-Otomano, os árabes estão nessas regiões com alguns pontos de judeus nessa região. O que fazer? Um Estado judeu ou um Estado árabe, né? Ficou esse impasse aí, né? Então, dessa maneira, o fim do domínio turco na região incentivou os judeus a ampliar uma tática iniciada décadas antes de comprar terras na Palestina, dominando cada vez mais a região, né? Mas aí, como eu falei, as rivalidades entre os árabes e a imigração judaica. E aí acontece um levante, né? Um levante de 1936 a 1939. Quem vai se meter disso? Quem vai acabar com essa briga entre árabes e judeus é as tropas inglesas, que está administrando a área aí, né? Então, após esse episódio de governantes ingleses e grande parte da comunidade internacional passaram a defender a partilha da Palestina para os dois povos que pudessem conviver pacificamente na região. Isso aqui só vai ser resolvido pós Segunda Guerra Mundial, né? Mas esse conflito aí entre árabes e judeus já começa
depois da Primeira Guerra Mundial, mas só vai ser resolvido depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente tem jovens árabes comemorando a queima do quartel de polícia em Belém, na Palestina. Provavelmente esse quartel era de judeus, né? E aí a gente tem essa briga entre esses dois lados aí, né? Então, na página 312, a gente tem a ascensão dos Estados Unidos no pós-guerra. Que é isso, né? A economia europeia no pós-guerra estava fragilizada, estava... alguns países, mesmo os vitoriosos, estavam destruídos, então estava aí com muita dificuldade para retomar a produção industrial, né? A gente sabe que os Estados Unidos é que dava força para Inglaterra, para a França, para poder eles se manterem na guerra e também após a entrada dos Estados Unidos para garantir essa vitória. Então os Estados Unidos produzia muito visando a Europa, né? O abastecimento da Europa, porque eles estavam em guerra sem produção. E vai ser aí um crescimento econômico muito grande dos Estados Unidos pós-guerra, né? Que, além de exportar seus produtos para a Europa, os Estados Unidos se tornaram grandes credores que também prestavam dinheiro pós-guerra para a construção dos países europeus. E aí, o que vai acontecer, né? Um aumento no consumo, né? Esse desenvolvimento econômico dos Estados Unidos vai refletir aí no cotidiano da sua população, né? Não apenas houve o aumento do consumo, mas também o crescimento das cidades, investimento em obras públicas, como abertura de estradas. E também a gente tem na história, não tem aqui na apostila, mas a gente tem ali American Way of Life, o modo de vida americano. Os Estados Unidos passou o espelho para o mundo, né? O consumismo, os bens de consumo duráveis, que serão essas indústrias aí, né? E eu coloquei em vermelho aí, vocês podem colocar, ó, os Estados Unidos passou a dominar a economia mundial. Essa economia mundial, que tem aí os Estados Unidos como o principal credor aí do mundo, vai ser até os dias de hoje, né? Os Estados Unidos tomam aí o primeiro lugar da economia do mundo até os dias de hoje. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, é os Estados Unidos que é aí o primeiro nome do mundo econômico. Não mais a Inglaterra, como até então, até antes da guerra era, né? Mas como que se dá esse desenvolvimento, essa produção gigantesca aí, né? Através das linhas de montagem. O que é a linha de montagem? A gente estudou isso na Revolução Industrial. É essa linha de montagem, onde cada operário faz uma parte do trabalho, né? Cada trabalhador exerce aí uma única tarefa. Então, tem mais agilidade, a produção é menos tempo, quantidade de produtos muito maiores. Isso se chama o quê? Isso se chama Fordismo. Henry Ford foi o responsável por introduzir essa primeira linha de montagem. É o Fordismo, era uma linha de carro, né? Então, entretanto, o Fordismo tornava o trabalho extremamente repetitivo e alienante. Você só faz aquilo, você só bate o martelo, você só aperta parafuso e etc, né? Não permitiu os trabalhadores conhecer as demais etapas pelas quais o produto passava a ser fabricado. Mas, no final, o produto era feito muito mais rápido, muito mais quantidade em menos tempo. E isso vai fazer com que os Estados Unidos aí acelerem a sua produção, né? A sua produção. Mas, internamente, o consumismo acontece, né? Isso década de 20. Então, na década de 20 é a década próspera americana, né? Que a gente tem aí. Então, mas em 1929 vai acontecer uma grande crise, né? Então, o otimismo gerado pelo crescimento da produção industrial teve um aumento de investimento em ações na Bolsa de Valores, né? Uma valorização do mercado. Então, a gente estava falando na outra página aí do superprodução. A superprodução com as linhas de montagem, muitas empresas produzindo. E isso vai fazer com que as pessoas, os donos das empresas se enriqueçam e invistam nas bolsas de valores, né? Mas, ao longo da década, o mercado interno perdeu parte de sua força. Por que vai perder parte de sua força, né? Vai diminuir os salários dos trabalhadores, o poder de compra da população foi reduzido porque os salários estão baixos
e aos poucos a produção industrial europeia foi retomada. Então, não seria para sempre que os Estados Unidos estaria ali auxiliando os países europeus a se reerguer. Quando a economia europeia começou a ficar estável, parou aí de pedir empréstimos, de exportar aí por causa dos Estados Unidos, né? Então a produção industrial europeia foi retomada, diminuindo consideravelmente as importações dos produtos dos Estados Unidos. O que é isso? É o subconsumo. Então na década de 20 teve uma euforia de produção, uma superprodução. No final da década de 20, aí um subconsumo. Subconsumo por quê? Porque tem muita coisa no mercado. A Europa está aí se reerguendo e os salários começam a baixar aí. Né? O que vai acontecer então? Na Bolsa de Valores, os preços das ações continuou subindo, até algumas empresas apresentar dificuldade ou falir. Então, se a empresa apresenta dificuldade ou se vai falir, é muita gente desempregada, tornando claro que os preços das suas ações não eram compatíveis. Sendo assim, seus investidores procuravam vender suas ações de maneira rápida, tinha que vender rápido para não perder. Porém, já não havia mais quem comprasse, de maneira que os preços, consequentemente, diminuíram drasticamente. Com isso, em outubro de 29, o mercado de ações entrou em crise, gerando a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, iniciando um período conhecido como Grande Depressão. Então, nesse período, houve uma grande recessão econômica que durou até o final da década de 30. Então, nos primeiros anos da crise, olha só, aproximadamente 12 milhões de pessoas ficaram desempregadas, 300 mil empresas faliram e 9 mil bancos fecharam. Imagine isso no país, né? 9 mil bancos fechando, 300 mil empresas falindo, 12 milhões de pessoas desempregadas. Então, as consequências repercutiram a maior parte dos países capitalistas, principalmente daqueles que dependiam do comércio com os Estados Unidos e seus empréstimos. Então, a gente tem um exemplo aí, aqui é a capa do jornal do dia, né? Mas a gente tem um exemplo aí de alguns países europeus, claro que ficaram afetados com isso, né? Porque são capitalistas. O Brasil teve prejuízos com isso, porque no Brasil, o maior comprador de café do Brasil era os Estados Unidos, né? Então, o Brasil produzia muito café. Então, o Brasil também entra em crise econômica. Na Europa, mesmo tendo aí alguns países se reerguendo economicamente, os Estados Unidos tendo essa crise, essa demonstração aí de quebra na Bolsa de Valores, essa crise, vai acontecer também um problema econômico europeu também com isso, né? Então, para se reerguer isso aí, só mesmo governos fortes que irão aí ser os responsáveis para uma Segunda Guerra Mundial, né? Então, peço a vocês que façam aí esses exercícios das próximas páginas para a gente acabar o capítulo, né? Da 314 e 315 aí, ok? Até a próxima aula.